Om Sadashivasamarambam Shankaracharyamadhyamam Asmadacharyaparyantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murtibeda Vibhagine Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatorshimaham Om Shanti 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 Om. Ok. Nós vimos na semana passada a introdução do Gita, nós vimos um prefácio e uma introdução, nós vamos dar continuidade a esta introdução, antes de entrarmos no primeiro capítulo, que é um capítulo também introdutório, né? Então, vimos este ensinamento a respeito do fato de que todo ser humano busca, né? As buscas humanas, nós conhecemos todas elas, né? Então, nós sabemos as 4 buscas humanas, nós do Vedanta conhecemos muito bem: segurança, né? Então, paz, prazer, satisfação, né? E dharma, né? Ou melhoria pessoal, e depois a busca final, né? Então, neste contexto aqui, o Swami Paramarthananda apresenta a busca do indivíduo humano, né, de um modo um pouquinho diferente. Ele diz que todos nós buscamos a segurança, a paz e a felicidade, né? Então, nós procuramos uma base que nos permita uma mente mais segura e estável, que é meio difícil de encontrar nos dias de hoje, no mundo moderno, né, no mundo contemporâneo. E nós buscamos esta segurança de modo que a gente possa haver uma mente calma e um coração tranquilo, uma mente pacificada. Então, nós queremos, né, quando nós olhamos um pouco mais, né, a um nível um pouco mais profundo, por trás da segurança, o que a gente quer realmente é a paz, né? E por trás da paz, o que a gente quer realmente é a Ananda. O que a gente quer é a felicidade, né? Então, depende muito do nível, né? Nós vamos, não, eu quero dinheiro, eu quero, né? Eu quero um patrimônio sólido, tangível, que me dê uma segurança, mas nós sabemos que esta segurança não é realmente uma segurança absoluta, porque as pessoas mudam, os regimes mudam, né? Então, ainda assim, as pessoas têm essa necessidade de uma segurança mínima, e é um fato, e é realmente necessário, né? Então, por trás dessa segurança, como nós vimos, né, que não é uma segurança absoluta, porque nós podemos ter tantas coisas materiais a nosso favor, mas ainda assim sermos muito inseguros, tanto do ponto de vista emocional, como do ponto de vista material. Porque haver tudo aquilo que nós desejamos é uma coisa, mas muitos dizem que é uma fonte de insegurança. Por quê? Porque quanto mais a gente tem, mais nós somos dependentes daquelas conquistas. Então, a gente se sente inseguro do fato de repente, não conseguir manter ou perder as minhas posses, perder a minha segurança, né? Então, segurança não existe do ponto de vista absoluto, segurança existe do ponto de vista interior, mental, emocional, e isso é um crescimento, né, espiritual, né, que nos permite desenvolver essa segurança interna, entre aspas, né, essa segurança que é uma força, uma confiança mental e emocional, que nos permite lidar
com a insegurança que é inerente a este plano aparente dualista, né? Então, nós temos que desenvolver uma inner segurança, né? De modo que a gente possa lidar com a insegurança do mundo, né? Por quê? Porque nós queremos a paz, porque a paz é um valor superior à segurança, porque você, mesmo sem segurança material, você pode obter a paz, né? Mas você jamais irá realmente obter a paz somente através da segurança material, porque, como eu descrevi, a segurança física e material pode ser uma fonte de medo de perder esta segurança, né? Então, a mente, ela permanece perturbada, né? E tudo isso por quê? Porque uma mente pacificada, né? Nós sabemos que a mente é o nosso instrumento primário de experiência, conhecimento, né? E se a mente estiver pacificada, se ela estiver, né, bem satívica, né? Então, nós temos a possibilidade, né, de curtir, de apreciar, né, de desfrutar da criação, apesar da sua instabilidade, né? Então, essa mente é que ela precisa ser trabalhada, tornando-se pacificada, né? De tal modo que o indivíduo ele possa apreciar a criação, apesar dos pesares da vida, né? Então, nós queremos esta segurança, mas nós queremos a paz é um valor superior, né? E o nosso valor final é o quê? Ananda. Nós queremos, né, curtir a felicidade, nós queremos ser felizes, né? A gente quer poder realmente interagir com esse mundo de modo feliz, radiante, alegre, né? E transmitir essa energia, né, de felicidade e alegria para as pessoas ao nosso redor, né? Que é o único modo realmente de transformarmos este Kali Yuga, né? Então, nós vimos isso na classe passada. Isso nos trouxe a esse ponto. Só um minutinho. Isso nos trouxe esse parágrafo, né? Que o Marcelo dizia aqui. Né? Portanto, de acordo com as escrituras, nós precisamos compreender qual é o problema fundamental humano, né? Qual é o problema fundamental humano? O problema fundamental humano é que nós buscamos este SPF, segurança, paz e felicidade, a gente busca no local equivocado, né? Então, é colocado como misplaced search, ou que busca, né, colocada erroneamente lá fora nos objetos, né? Então, uma busca que é mal colocada, entendeu? É a causa fundamental da problemática humana, né? Então, a busca daquilo, às vezes eu me refiro a isso como uma missão impossível, né? De obter esta felicidade, esta libertação, através do ganho e manutenção dos objetos de desejo. É uma missão impossível, como nós sabemos. Primeiro, porque os objetos, inerentemente, não possuem a felicidade. Segundo, que manipular os objetos do campo é algo impossível, né? Porque existe um sistema kármico que determina aquilo que nos é concedido de momento a momento, como o nosso Prarabdha Karma, né? Então, as escrituras dizem que o problema fundamental é essa busca totalmente equivocada. A gente busca este SPF no mundo dos objetos, através dos objetos de segurança, de pacificação e de Ananda, né? Sabendo, pensando, imaginando que esteja fora. E a escritura radicalmente diz, não, ela não está fora. Aí o indivíduo fala, ok, não está fora, não está fora. Ela está dentro de você. Aí o indivíduo pensa de novo, dá uma refletida e pensa assim, não, talvez as escrituras estejam certas, né? Este SPF, né? Segurança SPF, paz e felicidade, ela existe dentro de mim, né? Mas ainda assim o indivíduo, ela existe dentro de mim e existe fora de mim. Então eu vou buscar em ambos, né,
ambos locais, né? Então, o indivíduo fica dividido entre a busca, né, desta paz, desta segurança e desta ananda interior, através desta compreensão espiritual e desta fortaleza, né, de convicção de nossa real natureza e identidade, né? Então, a gente busca aqui, busca lá, né? Aí as escrituras voltam e dizem assim, olha, mas tem um outro dado de fato aqui que é um pouco devastante, né? É que ela não somente não existe dentro de você, mas que ela existe somente dentro de você. Então, o significado implícito é que ela não existe, esse EPF não é disponível lá fora, né? Portanto, de acordo com as escrituras, o problema fundamental humano é essa busca mal colocada, né? Essa busca equivocada do SPF, num lugar equivocado, num lugar onde não existe SPF, onde não está disponível. Portanto, a abordagem inteligente, qualquer coisa que a gente busque, que a gente procure, né, dentro do âmbito da nossa experiência humana, é importantíssimo que a gente procure num local onde essa coisa esteja disponível, né? Então, se a gente quer buscar, né, qualquer que seja, né, um tesouro ou água, né, a gente está em seca, então falta água, a gente tem que saber aonde cavar o poço, né? A gente está buscando por ouro, a gente tem que saber aonde, né, aonde existe ouro com base, né, na ciência, com base na história e as evidências arqueológicas, né? Então, nós temos que ter um certo conhecimento de onde cavar para obter esta água, né? Por exemplo, né? Então, esta é a problemática mais fundamental, é uma busca colocada, né? Colocada fora daquilo que é o nosso tesouro interior. E aí o Swami Pi apresenta uma analogia de um Swami que tinha um ashram lá na Índia, né? E o Swami Paramarthananda conhecia esse Swami, dizendo que a seca chega e o Swami continua, ano após ano, procurando essa água, né? Procurando a água, e ele trouxe os especialistas vão lá com todos aqueles instrumentos, procurando água, né? E nunca achava essa água, até que um dia, né, o especialista falou assim, deixa eu ir ali na sua varanda de casa e ver se ali tem água, né? Aí, quando ele foi na varanda de casa, ele colocou os seus instrumentos e ele, né, ele identificou, né, ele realizou o fato de que a água estava debaixo da varanda da casa do Swami, né? E o Swami estava buscando fora, né? Diversos exemplos, né? Tem o exemplo daquela senhora que perdeu a agulha na cozinha, mas ela buscava na varanda, porque na varanda tinha luz, mas era uma busca mal colocada, né? Daquilo que existia, estaria presente, né? Na cozinha, porque ali ela perdeu a agulha, mas ela buscava no lugar onde não era localizada a agulha, simplesmente por quê? Porque tinha um pouco mais de luz, no caso do tanque de água, porque tinham menos pessoas buscando, e etc., 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 né? Então, todas essas analogias para facilitar essa compreensão da parte nossa. E, no final das contas, como a gente vai obter esse SPF, né? A gente precisa buscar, né, no local onde isso esteja presente, disponível, e antes de mais nada, a gente precisa o quê? A gente precisa remover a noção equivocada de que ele está lá fora, né? Então, a remoção desta confusão, deste equívoco, é o primeiro passo. Na verdade, o primeiro passo é realizar que essa busca jamais irá frutificar, né? A frustração, a maturidade do indivíduo, né, é aquele senso de que tem alguma coisa errada, né, a respeito do modo qual eu vivo a minha vida, né? Então, eu estou buscando tanto esta felicidade, né, esta paz, esta segurança, e ela parece não existir, ou ela não existe realmente,
ou ela existe, mas eu estou buscando no local equivocado, né? Então, nós temos que identificar o problema e corrigir o problema. Então, a gente precisa identificar a ignorância a respeito da localização do meu desejo, do meu objeto de desejo, que é SPF, né? Eu tenho que remover aquela ignorância através do conhecimento, mesmo que este conhecimento possa ser um pouco chocante para alguns de nós. As escrituras apontam: remova as camadas de cobertura e toque o poço. Toque na eterna nascente de segurança, prazer, paz e felicidade. Que você toque da eterna primavera. E este processo é chamado de descoberta ou investigação, né? Descoberta significa o quê? Identificar o problema e removê-lo, né? Identificar o equívoco, né? E cancelar o equívoco através da compreensão. Identificar a ignorância e cancelar a ignorância através do conhecimento. As escrituras também apontam que existem 3 camadas cobrindo esta nascente de SPF, né? Então, as nossas escrituras dizem que nós temos essa busca comum, fundamental, né? Através de todos os milênios, através de todas as civilizações, e essa busca eterna, né, sem início, ela é invariável, ela permanece a mesma, é a busca desta nascente de SPF, né? Então, existem 3 camadas que compõem, né, esta ignorância que nos compele a buscar fora por este SPF. Existem 3 camadas de ignorância, ok? Então, o mais grosseiro e o mais sutil e ainda mais sutil. A camada mais fina, e quais são essas 3 camadas? Eles são conhecidos como malam, que significa literalmente impureza. Então, as impurezas da mente, né? Nós falamos muito frequentemente do processo de refinamento e purificação da mente, do intelecto, através do Karma Yoga e do Upasana Yoga e do Jnana Yoga também. Então, esta impureza da mente, entendeu? Que é a impureza que faz com que a mente se sinta constantemente ou frequentemente perturbada, né? Sem clareza, sem foco, né? Essas são tendências perturbadoras que elas existem, né? Como vasanas no corpo causal, que precisa ser melhorada, precisa ser purificada. Elas são referidas como malam, né? Impurezas mentais e emocionais. A segunda camada é a extroversão, vikshepa, é a tendência de buscar fora, né, qualquer coisa você queira obter, né? Como o caso daquela velhinha que estava, né, cozendo, né, estava arrumando, né, as meias dos seus netinhos, ela perdeu, né, perdeu a agulha na cozinha, mas a cozinha tinha pouca luz, a tendência de buscar fora, né, fez com que ela passasse o resto da manhã procurando por esta agulha fora. Então, esta é uma tendência de extroversão mental, a mente, né, através dos seus órgãos sensoriais, todos voltados para fora, fazem de modo que nós, seres humanos, busquemos este SPF fora. É contraintuitivo o fato de que talvez esteja dentro de mim mesmo, né? Por quê? Porque nós não temos realmente um pramana, um meio, né? Um meio de conhecimento do mundo interior. A gente não tem este famoso terceiro olho físico aqui, ou sexto sentido, embora a mente seja o sexto sentido, né? Porque Ishvara produziu os órgãos dos sentidos, todos eles, né, voltados para fora, o indivíduo fica meio perdido, porque a mente não desenvolveu a sutilidade, né, a contemplação, né, sutil necessária para começar a compreender esses apontamentos das escrituras vedânticas, né?
Então, nós temos o vikshipa, que é a extroversão mental. Significa uma perturbação causada por esta extroversão em direção aos objetos do mundo. As primeiras impurezas, elas residem internamente no corpo causal como tendências perturbadoras, tá? Então, é nosso inner, nossa condição interna, interior, de perturbação que se torna tão crônica e tão generalizada que o indivíduo não sabe nem de onde está vindo esta perturbação, né? Então, essas são as impurezas que residem profundamente na nossa mente subconsciente, no nosso corpo causal. E depois, essa tendência de extroversão, né, vikshipa, que se manifesta como rajoguna, operando no intelecto, na mente humana, né, de se voltar sempre para fora, né? É uma tendência de sair, de se dirigir ao mundo dos objetos sempre que existe qualquer situação de dificuldade. A terceira é chamada de avarana, ou seja, a ignorância. Então, nós temos a ignorância, que é uma noção equivocada de que eu preciso buscar fora, né? Isso é ignorância, só pode ser removida através da compreensão, né? A compreensão de que não existe lá fora o SPF, né? Então, nós temos essa tendência de extroversão produzida por vikshipa, que se manifesta como rajoguna, um indivíduo extremamente rajásico, né? E nós temos também estas impurezas, né, que residem no porão da mente, que ficam ali causando esta perturbação, que tudo somado vai compelir o indivíduo a tentar resolver o problema fora e muitas vezes de modo adármico, né? Que é pior ainda. Ok. Malan, vikshipa e anyana, né? A ignorância. Malan ou impureza refere-se a variedades de problemas, normalmente numerados como impurezas sextupla. Okay? São como os 6 inimigos da mente, né? Os 6 obstáculos para descobrir esse SPF que reside em cada um de nós, né? Que como nossa natureza intrínseca. Essas impurezas essas impurezas são referidas, né, em nossos textos como kama, krodha, lobha, moha e madaha. E matsarya. Você teria ouvido kama, desejo, né? Os mais comuns é kama, krodha, lobha e moha, ok? Que no Bhagavad Gita, o samsara é apresentado como essas emoções, né, perturbadoras, né, derivadas da crença, né, de que o mundo é real e de que os objetos servem o propósito de me completar, e eu, e somente eu, sou capaz de me completar através do ganho dos objetos de desejo. Então, isso vai produzir essas 4 emoções humanas negativas. Aqui, essas impurezas, esses malan, eles são apresentados como essa tendência ignorante, essa tendência de impureza sextupla, né? Então, nós sabemos que kama é o desejo, né? Então, o desejo, a busca pelo desejo, a busca requer o desejo, né? O krodha é a irritação e raiva. A irritação e raiva, elas ocorrem toda vez que os nossos desejos são obstruídos, né? E como nós sabemos, é muito comum que os nossos desejos sejam obstaculizados, né? Porque senão cada um poderia, né, ser um mini Ishvara. Eu obtenho, eu ganho todos os meus objetos de desejo, eu controlo o campo dos objetos de desejo e eu sei como atrair para mim, né, os meus objetos de desejo. Nós sabemos que isso não é possível, né? Nós sabemos que isso é uma grande fonte de perturbação, frustração e irritação e raiva sempre que nós fracassamos no ganho dos nossos objetos de desejo, né? Então, tem essa emoção inicial, né, que é krodha,
né? Que também, muitas vezes, elas se manifestam como depressão, né? Porque quando os nossos desejos são obstaculizados, dependendo da nossa tendência, né? Nós podemos nos tornar raivosos ou deprimidos, né? A depressão é aquele indivíduo, né, que cai numa atmosfera mais tamásica interior, mental, e aí ele se sente derrotado, fracassado, e ele precisa passar um tempo, né, antes de resgatar as suas energias rajásicas e começar a correr atrás do próximo objeto de desejo, né? Então, nós estamos falando de Krodha, que é raiva ou irritação. Começa como irritação, quando a gente vê que a gente não consegue obter, né, o nosso objeto, quando a gente vê que existem muitas dificuldades para o ganho, né? Então nós temos o desejo, kama, aí depois vem esse sentimento de irritação e raiva e às vezes depressão. O lobha é a cobiça, é um outro aspecto dessas impurezas, né? Essa cobiça, esse desejo, né? Quem que pode me definir melhor essa palavra cobiça em distinção ao desejo? Cobiça pode ser quando você deseja algo que não é seu, né? Não é seu de direito. Sim, ótimo. Talvez seja isso mesmo. Seria isso, Marcelo? Pode ser. É Sim, válida né? essa interpretação. Ok. Então, a cobiça é apresentado aqui, o moha, que é uma condição comum, apresentada na maior parte dos nossos textos, apresentadas no Gita, né, nós veremos, né, que o moha é quando você tem esta condição de desejo de ganho de objetos, ou desejo de remoção de determinados objetos, né, e você não consegue manipular e ter sucesso nesta manipulação, né, você e os seus objetos de experiência, né? Aí nós temos o problema do Krodha, que é raiva ou depressão, e nós temos também o problema da ilusão. A ilusão é quando o indivíduo, a mente do indivíduo, o intelecto do indivíduo, né, ele é destruído devido à frequência, né, dessas emoções negativas, o desejo, né, a raiva, a irritação, né, a depressão. E aí o indivíduo ele se torna incapaz de discriminar até mesmo entre Dharma e Adharma, né? E nós temos também o Madhya sendo apresentado aqui como arrogância ou vaidade. Arrogância e vaidade é muito comum entre os indivíduos que, de qualquer modo, quase que invariavelmente, né, violando as leis dhármicas, né, do campo, eles se tornam muito, como se diz, eles têm muito sucesso, né? Eles são pessoas, né, de grande sucesso, né? Então, essas pessoas, elas são as pessoas que, em geral, elas desenvolvem um sentimento de vaidade e um sentimento de arrogância. Qual é a arrogância? A arrogância é eu sou o cara, eu sei como obter o que eu quero, né? Agora, é difícil você encontrar uma pessoa muito bem-sucedida que não viole o Dharma aqui e ali, né? Porque se você for jogar segundo as regras, né, a gente sabe que a vida é um jogo de perde e ganha, né? A gente perde aqui, a gente ganha ali, perde aqui, a menos que a gente, né, comece a nos instrumentalizar de determinadas armas adármicas, de modo que a gente possa obter sempre o que a gente quer, quando a gente quer, do modo que a gente quer, e mais, mais, mais e mais, né? Então, essas impurezas sextuplas, elas formam a primeira camada de obstáculos para desenterrar nosso SPF, né? Nossa alegria e paz interior, né? Então, essas são as impurezas, elas existem, né, já bem estabelecidas, né, no corpo causal, elas formam uma nuvem, mais ou menos, né, que o indivíduo não consegue nem compreender por que ele é infeliz, né, porque não existe uma causa facilmente identificada, porque elas são tendências, predisposições que residem no corpo causal. A segunda camada, né,
de ignorância, digamos assim, camada de obstáculo, né, para que eu possa compreender que este SPF não existe lá fora, é Vikshepa, que é uma inquietação mental, uma divagação mental, uma extroversão mental, né? Então, a gente sabe, uma pessoa que tem uma mente dispersiva, né, que está sempre divagando, né, que está sempre inquieta, que está sempre, né, correndo para cá, correndo para lá, pulando de um pensamento, né, de desejo para um outro, um pensamento de aversão para um outro, né? Então, esta mente é uma mente perturbada devido ao excesso de Vikshepa, ou, em outras palavras, de Rajoguna, operando na mente do indivíduo, né? Então, esta é a segunda camada de obstáculo, né? Então, esse extrovertimento, essa agitação, essa inquietação rajásica, né, que faz do indivíduo, né, uma pessoa perturbada, embora, né, ainda assim energética, digamos assim, por causa da qual não sou capaz de ver como quando a água estava turbulenta, né? Então, quando a mente é rajásica, é como se a água, a superfície da água do lago, estivesse, né, turbulenta, né, mexida. Então, ela já não reflete o céu azul, as nuvens brancas, as estrelas, a lua e etc, etc, né? É uma condição mental, né, turbulenta, agitada, né? Então, esta é a segunda camada de impureza, né? Esta turbulência. O terceiro obstáculo é chamado simplesmente de avarana. Avarana é representado, né, no intelecto humano, na experiência humana, como um excesso operando no corpo sutil, que irá produzir, né, um jivatma, uma condição mental, intelectual, emocional, né, tamásica, né? E esses tamas faz de modo que o indivíduo seja incapaz de até mesmo identificar este equívoco básico fundamental. O indivíduo diz assim, não, isso é coisa de doido. Naturalmente, que a felicidade, a segurança, o prazer e a alegria está contida no mundo dos objetos e não existe nada, nenhuma lógica apresentada a um indivíduo, né, com este nível, com esta camada, né, esta terceira camada chamada avarana ou rajoguna, que é a ignorância, esse indivíduo jamais conseguirá nem mesmo vislumbrar a possibilidade do que as escrituras estão apontando, né? Ok? Então, como tudo no Vedanta, nós apresentamos o problema fundamental, a doença e o diagnóstico com remédio, naturalmente, né? A gente tem que saber qual é o nosso problema, qual é a doença, de tal modo que a gente possa compreender o valor do medicamento, o valor do remédio, né? A gente precisa remover essas três camadas. Essas três camadas são removidas através de quê? Sadhanas espirituais, né? Então, a sadhana espiritual, para o primeiro nível de ignorância, né, que é a ignorância devido a essas impurezas, né, que residem, né, no corpo causal, essas impurezas sextuplas, essas predisposições, né, é o Karma Yoga, como a gente pode imaginar. Através do Karma Yoga, a gente vai abandonando a expectativa a respeito, né, dos nossos desejos e os resultados dos nossos esforços. A gente vai desenvolvendo uma visão do Criador como aquele que rege o campo, né, das experiências e que concede a todos nós os nossos resultados. E, através desta compreensão, aquelas tendências, né, perturbadoras, né, aquelas tendências sextuplas, né, de perturbação, de impurezas, né, de impurezas mentais, emocionais, né, elas vão sendo purificadas gradualmente através dessa ciência, né, natural, extremamente eficaz, chamada o Karma Yoga, né? Então, o Karma Yoga é o remédio para resolver
o problema dessas impurezas, né? E aí, associado ao Karma Yoga, né, a remoção do segundo obstáculo, que é esta mente extremamente, né, extrovertida, como aqui tem uma palavra, essa tendência de extroversão, né, ela é corrigida através do Upasana Yoga, né? O Upasana Yoga, neste caso, né, ela servirá ao propósito de disciplinar essa mente, do mesmo modo que a gente disciplina um cachorrinho jovem, cheio de energia, ou a gente disciplina, né, um cavalo selvagem, né, ou a gente disciplina, né, as nossas mentes e suas tendências extrovertidas, né? Então, essa mente, né, todo o tempo, né, voltada para fora, né, essa água turbulenta, né, sempre buscando alguma coisa fora, sem foco, né? Ela precisa ser resolvida, ela precisa ser corrigida através do Upasana Yoga, né? O Upasana Yoga é uma meditação, as meditações apresentadas na nossa cultura são sempre com base a um objeto de meditação, né? Você pode meditar num objeto ou você pode meditar no sujeito. A meditação no sujeito é uma meditação mais sutil, seja ele o Atma refletido ou o Atma original, que é ainda mais sutil. Então, em geral, é mais fácil fazer esse Upasana a partir de um símbolo, né, de Ishvara, um símbolo do Criador, né, até que um dia a gente possa meditar, né, no Nirguna Ishvara, né? Então, essas práticas, esses objetos de meditação irão desenvolver e corrigir essas tendências extrovertidas, essas tendências rajásicas, né, que fazem da mente uma mente muito inquieta, né, sempre divagando, sempre correndo para os objetos de desejo, ou correndo para remover um objeto de insatisfação. O terceiro obstáculo, naturalmente, né, que é uma mente ignorante, totalmente ignorante, nós sabemos que é o Jnana Yoga do Vedanta, né? A gente compreende que existem impurezas, né? E essas impurezas são tendências ou predisposições que nós desenvolvemos ao longo de muitos nascimentos, e elas precisam ser gradualmente purificadas, né, e refinadas, né, através do Karma Yoga, Karma Dharma Yoga, né? Aí nós sabemos que através do Upasana Yoga a gente vai mais diretamente controlar e disciplinar a mente, essas tendências extrovertidas, devagantes, né, perturbantes da mente rajásica, né? E a ignorância, depois que a gente deu uma purificada na primeira camada, aí a gente dá uma purificada na segunda camada, né? Karma Yoga, Upasana Yoga, aí nós estamos prontos para remover a ignorância, porque antes disso o indivíduo não consegue aceitar o remédio apresentado pelo Vedanta. Você vai, fala com uma amiga sua, Luciana, diz assim, olha, eu descobri recentemente, né, que o problema fundamental humano é que nós estamos buscando a felicidade, a segurança, a paz e a felicidade no mundo dos objetos, e eu descobri que essa felicidade não existe no mundo dos objetos, né? Então, se a pessoa não tiver uma mente já contemplativa, uma mente purificada, refinada, ela imediatamente vai dizer, isso é uma viagem, né? Então, não existe modo de remover essa ignorância básica, fundamental, a menos que o indivíduo tenha removido essas outras camadas mais densas, né, desses obstáculos, né? Então, nós utilizamos Karma, Dharma Yoga, Upasana Yoga, e o indivíduo já possui uma mente mais bem regulada, mais bem controlada, né, mais contemplativa e reflexiva. Aí o indivíduo começa a compreender essas verdades, esses apontamentos, né, mais diretos, mais profundos e mais sutis apresentados pelos Upanishads. Então, a terceira remoção, né, o terceiro obstáculo, né, onde é que está o terceiro obstáculo? É a ignorância que precisa ser removida, né?
é chamada de avarana, a ignorância do fato de que eu sou a única fonte de segurança, eu sou a única fonte de paz e eu sou a única fonte de Ananda, né? Então, esta ignorância, para que ela seja removida, para que ela seja vista objetivamente, reconhecida e diagnosticada, de modo que eu, né, comece a me medicar contra esta ignorância, contra este avarana, né? A menos que o indivíduo esteja muito preparado, o indivíduo não consegue identificar e valorizar o medicamento, tá? Então, gradualmente, da camada mais densa até a mais sutil, esta ignorância ela é removida, e ela somente é removida através do conhecimento, né? E o Jnana Yoga do Vedanta, né? Karma Yoga, Upasana Yoga e Jnana Yoga, ou os Upanishads. Os Upanishads é que chegam para remover esta terceira camada extremamente sutil, que é a crença equivocada de que a realidade é dualidade, que o mundo é real e que os objetos do mundo contêm este SPF intrinsecamente e que eu preciso de consumir os meus objetos de desejos de modo a me resolver, de modo a desfrutar desta segurança, paz e felicidade, né? Então, no final, isso tudo é apresentado, né? E os indivíduos que estiverem prontos para isso, eles ressonam com eles, aí eles falam, deixa eu dar uma investigada mais profunda a respeito deste Vedanta, deste Upanishad, mas, em geral, as pessoas entram no Vedanta Brasil. Recentemente, eu tive uma pessoa interessada, ela dá uma olhadinha assim e falou, não, isso aí é filosofia, isso aí é teoria, isso aí é viagem, né? As pessoas, elas não possuem uma pureza, esta terceira camada de pureza, né, de purificação, né? Elas não possuem de modo a poder valorizar esses ensinamentos que removem a causa mais fundamental, que é a ignorância a respeito de onde eu coloco a minha busca pela felicidade, né? Os 3 yogas prescritos nas escrituras são chamados Karma Yoga, para remover a primeira camada de obstáculo, depois o Upasana Yoga, para remover a segunda camada de obstáculo, e a terceira chamada de Jnana Yoga, né, para remover esta terceira. Karma Yoga, Mala Nivritti. Você pode entender essas 3 frases em sânscrito. Karma Yoga, Mala Nivritti. Deixa eu ver o que significa. Karma Yoga, Mala Nivritti. Upasana Yoga, Vikshepa Nivritti. E Jnana Yoga, Jnana Nivritti. So, Nivritti, Jnana é remoção da ignorância, remoção da tendência extrovertida da mente e remoção das impurezas, né? São as 3 yogas prescritas para remover essas 3 camadas de obstáculos, né? E aí nós encontramos este tesouro. Este tesouro me conectam com o meu próprio tesouro, isso me permite de reivindicar o meu tesouro interior, a minha riqueza, né? Que existe somente em minha própria natureza, existe somente na compreensão de minha real natureza como purna, como consciência e existência. As 3 yogas são prescritas. Karma Yoga é um estilo de vida que consiste em ação adequada e atitude adequada, né? Então, nós temos o Karma Yoga, que é a ciência de Mithya, é a ciência de Ishvara, Jiva, Jagat, e as leis que regem esse campo, e nós estudamos tudo isso de modo que a gente possa interagir com o Criador e a criação de tal modo, né, que as minhas respostas aos estímulos, né, me elevem espiritualmente, ao invés de criar mais e mais conflitos kármicos, né?
Nós queremos resolver os karmas e permanecer sempre com uma atmosfera mais propícia à pureza mental, emocional e intelectual, à contemplação desses ensinamentos, né? Portanto, nós precisamos do Karma Yoga. Karma Yoga nos permite compreender o nosso relacionamento com Ishvara e suas leis, né? E assim nós nos harmonizamos, adequamos a essas leis universais e a gente vai evitando conflitos kármicos e a mente vai se tornando sempre mais contemplativa, satírica. Nós abandonamos as nossas expectativas, as frustrações vão diminuindo, as irritações vão diminuindo e o indivíduo vai criando este meio ambiente mais propício e favorável à autoinvestigação que segue, né, com o Jnana Yoga do Vedanta. Então, é importante compreender isso porque o Karma Yoga é mais do que simplesmente a compreensão da logística, do racional, da teoria a respeito de Ishvara Jiva Jagata, mas é um estilo de vida, né, que consiste do conhecimento, né, desta compreensão, deste Mithya Knowledge, o conhecimento a respeito de Mithya, é um estilo de vida que consiste primeiro na compreensão deste relacionamento, de tal modo que nós possamos corrigir as nossas ações, corrigir as nossas respostas e adequá-las às leis que regem o campo. Quando nós fazemos isso, através da compreensão de Mithya, né, o conhecimento sobre Mithya, quando nós fazemos isso, nós vamos desenvolvendo uma habilidade de responder de modo adequado, e esta compreensão e essas respostas adequadas, elas precisam crescer até que ela desenvolva uma atitude adequada, né? Então, essa atitude adequada é um outro elemento importantíssimo. Eu escrevi um satsang ontem, em resposta a Wanda, né? E fala muito sobre isso, né? Esta atitude adequada, esse espírito, né? Esse espírito do devoto de Ishvara, aquele que aprecia e é grato pela oportunidade, né? Então, este espírito, né, de gratidão, de reverência, de apreciação, né, de amor pela vida. Então, essa atitude positiva, entendeu? É fundamental. E ela é uma frutificação da compreensão e de nossas ações em relação às leis que regem o campo, mas elas precisam crescer de tal modo que nós possamos desenvolver esta atitude, esta emoção mais elevada, que é a emoção de apreciação, gratidão e amor pelo Criador e a criação, né? Então, conhecimento, ação adequada e um espírito que se desenvolve a partir do conhecimento e dessas ações em harmonia com as leis do Dharma, ok? O que você quer dizer com ação adequada, né? Qualquer ação que contribua principalmente para redução dos desejos, né? Krodha, Loha e Moha. Então, aqueles três aspectos, né? O desejo, né? A raiva, a irritação, a depressão e a desilusão, né? A ilusão total, a perda de discriminação, são os quatro aspectos, né, apresentados no Karma Yoga como sinônimo de samsara, né? Então, nós temos que desenvolver uma ação adequada que venha a minimizar ou reduzir essas emoções negativas que são descritas como samsara do ponto de vista da psicologia humana. Então, nós temos que saber como agir para que a gente possa responder com ações adequadas. Nós precisamos do conhecimento de Mithya, conhecimento a respeito de Ishvara Jiva Jagata, né? Aí nós temos essas ações, e essas ações do Karma Yoga irão começar o quê? A transformar essas impurezas mentais, né? Então, todas essas... Agora, aqui foi apresentada como 4 camadas, né? Não de sextupla, que é o desejo, né? Aí depois a irritação e a raiva por não conseguir obter o que eu quero, né? Aí o terceiro
que é o nível de Kama, Loha, eu esqueci agora, é o desejo, a irritação, o desejo, a frustração e irritação. Agora eu esqueci, mas vai aparecer a raiva. Raiva, ilusão. Yeah. A raiva, mas a raiva é o segundo ali. A raiva é Krodha. O Lobha eu esqueci agora o que ele se refere. E o Moha, mas são essas emoções negativas. O Moha é a ilusão, é desilusão, é quando você perde a discriminação. Alguém ia dizer alguma coisa? No parágrafo anterior estava dizendo que era o Lobha. A depressão que você tinha falado, professor. A cobiça foi apresentado naquela sextupla, né, níveis de impurezas. Então, essas qualidades negativas, mentais e emocionais, elas são apresentadas, às vezes, de modo ligeiramente diferente, tá? Mas, em geral, no Gita, ela é apresentada assim, entendeu? É o desejo, e o desejo, ele conduz a raiva, ou irritação, raiva ou depressão, né? Que conduz a um outro estado, né? Que a gente poderia dizer cobiça, né? E que produz, no final das contas, uma incapacidade de discriminação, de discernimento, que é a destruição da mente, né? Então, sadhana significa qualquer Ok. Onde é que nós estamos, Marcelo? As 3 yogas prescritas nas escrituras são chamadas Karma Yoga. Agora eu me perdi aqui, porque eu subi. Quem sabe onde eu estava? Está no meio do parágrafo, uma atitude saudável. Sim, mas qual parágrafo? Ele inicia onde? Como ele inicia esse parágrafo? Professor, inicia assim, 13 yogas são prescritos. Karma Yoga é um estilo de vida. Ok, obrigado. Então, qualquer ação que contribua para a redução dessas 4, né? Dessas 4 impurezas, dessas 4 condições mentais perturbadoras, né? Ao invés de aumentá-las, a gente chama de sadhana, ok? Sadhana, né? O que você quer dizer por ação adequada? Ação adequada é uma sadhana, e a Karma Yoga é uma sadhana. As pessoas às vezes falam, mas como assim é uma sadhana? É uma prática? Sim, parece que não é uma prática, mas é uma prática, porque você não precisa de simplesmente tirar 1 hora do seu dia para praticar o Karma Yoga. Você pratica o Karma Yoga através deste conhecimento que conduz a uma ação adequada, com uma atitude espiritual de devoção, e isso, de momento a momento, se torna uma sadhana, uma prática, né? Então, esta prática, esta sadhana, essas ações adequadas, com atitude adequada, irá reduzir essas perturbações, né? A atitude adequada é a atitude correta em relação à ação e o resultado da ação, né? Qual é a atitude correta em relação ao resultado da ação? É aquela de que eu faço o meu melhor, mas eu não tenho nenhuma expectativa a respeito dos resultados, né? Esta é uma atitude, né, inteligente, adequada e conducente, né, a uma mente realmente pacificada. Porque se nós mantivermos as nossas expectativas, nós seremos frustrados e experienciaremos, né, diversos níveis de emoções negativas, né, denominadas como samsara. Uma atitude saudável é deixar o resultado por conta do Ishvara. A atitude saudável é aquela que vai me ajudar a crescer através das minhas experiências, né? A vida é uma escola, né?
esta dualidade sujeito e objeto, experiências, é o campo de interação que nos permite crescer, purificar, né, refinar o nosso aparato, o nosso complexo corpo-mente, desenvolver esta sutileza mental intelectual, né, capaz de compreender o Jnana Yoga do Vedanta. Através da experiência mais dolorosa, nós aprendemos, isso é importantíssimo, né? Na verdade, quase que invariavelmente, nós precisamos da dualidade prazer e dor, prazer e dor, prazer e dor, de modo que a gente possa começar a querer sair do jogo de prazer e dor, né? Então, no Gita, no final do Gita, Samsara também é descrito como uma grande árvore no qual os jivas são os pássaros que permanecem nos galhos das árvores, comendo os doces, os frutos doces e amargos do samsara, né? Então, chega um ponto que o indivíduo fala, não, eu não estou mais interessado em comer esses frutos, né, de prazeres e de dores, eu quero transcender o samsara. Então, a dor faz parte disso, né? Os prazeres também fazem parte disso, o indivíduo precisa transcender tanto os prazeres do samsara como a dor do samsara. Elaboração que teremos mais tarde no Gita sobre isso. Né? É suficiente se você notar a ação adequada, mais atitude adequada, é Karma Yoga. Karma Yoga definitivamente remove a primeira camada de impureza. Isso é suficiente por enquanto. O segundo nível de impureza, o Jnana Yoga, o Upasana Yoga é a medicina, é a sadhana, que consiste em um tipo diferente de meditações, em tipos diferentes de meditações, né? Então, eu já mencionei que a meditação vedântica, né, qualquer meditação requer ou implica um objeto de meditação, e os círculos espirituais, digamos assim, que rejeitaram as escrituras védicas, que rejeitam o Criador, rejeitam Deus, né? Eles criam práticas de meditações focadas em outros objetos que também servem o propósito de o quê? De focar a mente, né? De regular a mente, disciplinar a mente. Mas dentro do contexto da nossa cultura védica, nós queremos utilizar este objeto de foco, este objeto de meditação, num símbolo de Brahmana, um símbolo de Ishvara. Porque quando a gente coloca nossa mente focada em Ishvara ou em Brahman, nós começamos a nos familiarizar com a natureza de Brahman, as qualidades de Brahman e as qualidades de Ishvara, porque nós estamos contemplando, né, de novo, nos atributos de Ishvara e nos aspectos inerentes a Brahman, né, que é Satchitananda. Então, é um objeto, né? É um objeto de foco, serve para corrigir essa tendência extrovertida da mente, mas vai muito além desta disciplina de foco, porque irá purificar e a mente vai se impregnando com as qualidades do Lord, ok? E esta atitude de apreciação pelo Lord se desenvolve. Então, essas são as meditações védicas vedânticas. Nós não entraremos em detalhes sobre elas agora. Nós veremos isso mais tarde, num outro capítulo do Gita, okay? Que é o capítulo 7 ou 6, se me recordo. Elas servem para aquietar a mente. A mente extrovertida é uma mente turbulenta, inquieta, extrovertida, errante, né? Ela comete muitos erros, né? Uma mente muito rajásica, né? Pulando, né? Sem foco, né? Sem disciplina, correndo atrás de tudo que vê, tudo que possa cintilar como ouro, né? Então, ela é errante também, ela comete muitos erros, né? E ela é muito inquieta, ela precisa relaxar. E essas meditações do Upasana servem para acalmar este complexo corpo-mente, né? Uma mente livre de estresse, de extrovertimento desnecessário, uma mente livre é o resultado de Upasana Yoga, é o resultado de Karma Dharma Upasana Yoga.
né? O Pasana Yoga, mais especificamente, é o que nós chamamos de Mala Vritti, ok? É aquilo que remove as impurezas. A remoção da impureza pode ser traduzida como alcançar a pureza. Isso é um conceito bacana, né? O que é a pureza, né? O que é a pureza mental? E o que é a impureza mental, né? A pureza mental é o fundo no qual as impurezas se desenvolvem, tá? Então, nós temos um tanque de água e nós temos algumas impurezas, né, que foram adicionadas a um tanque de água, né? Então, agora, como é que a gente vai criar a pureza desta água, né? Só é possível através da remoção da impureza. A pureza já está ali, né? Então, a pureza, a nossa pureza já está ali, né? Então, a remoção, a produção da pureza só é possível através da remoção da impureza, porque, no fundo, o que existe é Sattva, ok? Sattva é ali. Aí depois, rajas e tamas, elas se sobrepõem a Sattva. Por isso que nós dizemos, nós precisamos de cultivar e desenvolver um ambiente mental, emocional e intelectual composto por uma proporção maior de Sattva e uma menor proporção de rajas e tamas. Como é que a gente faz isso? A gente faz removendo as impurezas, ou a gente pode dizer convertendo tamas em rajas, rajas em tamas, tamas em rajas, rajas em sattva. Mas a melhor compreensão é que simplesmente você vai gradualmente, entendeu? Removendo essas impurezas através dessas sadhanas, dessas práticas espirituais de remoção dos malas, dessas impurezas, desses 2 níveis de impureza e depois o terceiro nível de impureza, que é a ignorância, né? Onde é que eu estou aqui? Remoção da impureza, Pasana Yoga, remoção da inquietação, que pode ser apresentada positivamente como alcançar uma estabilidade mental. Em vez de vagar, a mente está firme e calma. Em sânscrito, isso é chamado de Chitta Niskalatva. Eu deixei muitos termos sânscritos, eu tirei muitos, principalmente aqueles que eram escritos em sânscrito, mas eu deixei alguns ali porque é parte, né? E eu não saberia como traduzir esses termos, sem dizer que algum desses termos eu nem conheço exatamente bem, entendeu? Mas eu posso inferir. Niskalatvam é malam, é igual a obter sudhi. A remoção de vikshepa está ficando niskalatvam. Então, vem o terceiro yoga, chamado Yana Yoga, né? Nós estamos removendo as 2 primeiras impurezas através do Karma Yoga e do Pasana Yoga, essas perturbações que são tendências arraigadas no corpo causal e essas tendências no corpo sutil de extroverter e buscar atividades, né? Lá fora, sempre, né? Então, essas 2 estão sendo removidas com essas 2 yogas. Então, vem o terceiro yoga, chamado Yana Yoga, que consiste na consulta em minha verdadeira natureza. Então, o Yana Yoga chega para nos dizer, ó, você está buscando este tesouro, mas esse tesouro está localizado na sua real natureza. E a sua real natureza é e sempre foi a sua real natureza. Mas a sua real natureza, como Ananda, você projetou no mundo. Então, nós precisamos somente fazer uma correção. Nós precisamos de remover essa sobreposição de Ananda no mundo, de tal modo que este Ananda permaneça como sempre foi na sua natureza intrínseca, aí você só precisa reivindicar a sua natureza intrínseca, né? É chamado Yana Yoga, consiste de consultar a minha verdadeira natureza intrínseca, exijo paz de fora ou a minha própria paz interior, Shanti, preciso de segurança externa ou eu sou a única fonte de segurança, eu preciso de felicidade ou eu simplesmente sou a única fonte de felicidade. Assim, o Yana Yoga consiste em autoinvestigação sob a luz dos ensinamentos do Vedanta. Autoanálise, né?
sob a luz do Karma, Dharma e o Upasana Yoga, né? E Atma Vichara, né? Que é o self-inquiry, que é a análise, o estudo da análise, né? Apresentada pelos Upanishads. Se uma pessoa passa por Karma Yoga, Upasana Yoga e Jnana Yoga, todas essas 3 camadas serão removidas. Ok. O próximo parágrafo. Se uma pessoa passa por Karma Yoga, Upasana Yoga e Jnana Yoga, essas 3 camadas serão removidas. E não existe opção a respeito dessas 3 yogas, porque nós temos essas 3 camadas de obstáculos, né? Nós temos essas 3 camadas que nos impedem de compreender, né, o fato de que nós estamos numa busca, né, totalmente mal colocada, buscando este SPF no mundo dos objetos de desejos, né? Então, essas 3 camadas, elas requerem 3 yogas, né? E não existe opção a respeito dessas 3 yogas. Por quê? Porque todos nós temos essas 3 camadas de obstáculo, né? Então, como é que a gente diz, não, mas eu não gosto de Karma Yoga, eu não gosto de Upasana Yoga, eu gosto de Jnana Yoga, né? Nós encontramos muitas pessoas atraídas por esse aspecto, né? Do Jnana, do Vedanta, que é o Jnana Yoga, né? E eles, por qualquer motivo que seja, eles querem evitar o Karma, o Dharma e o Upasana, né? Sem saber que existem 3 níveis de obstáculos, né, que requerem essas yogas de preparação, yogas de remoção, yogas de purificação, yogas de correção, de disciplina, como no caso do Upasana Yoga. Então, nós temos esses 3 níveis, né, de obstáculos, né, de impurezas, né, de tendências, né, que não são conducentes para a compreensão do problema fundamental e, portanto, inevitavelmente, nós precisamos dessas 3 yogas, né? E não importa, né? Nós temos muitas pessoas, né, que dizem, não, mas essa história de Karma Yoga, de relacionamento entre Jiva e Ishvara, é irrelevante, porque eu sou Brahman e eu sou já Purna, sou inteiro, completo, né? Então, se o indivíduo ele realmente sabe o que ele está dizendo, né, então nenhum problema. Mas, ainda assim, um indivíduo que afirma com total convicção de que eu sou Brahman, o substrato de Mithya, o substrato de Ishvara, Jiva e Jagat, o indivíduo que fala isso não da boca para fora, mas com total convicção, é um indivíduo que foi purificado também pelo Karma, Dharma e Upasana Yoga. Tenha sido isso, né, processado neste nascimento ou em nascimentos anteriores, ok? Nós chegamos aqui, quase que invariavelmente, com diversos níveis, diversos obstáculos, né? E nós precisamos desses instrumentos, desses medicamentos vedânticos, védicos, né, que são essas yogas, né? Nós temos 3 camadas, e o Swami Paramarthananda diz, de fato, são camadas muito densas, né? Aí, naturalmente, alguns de nós dirão assim, não, mas existem regras e existem exceções às regras, e eu sou uma exceção à regra, eu não possuo essas 3 camadas de obstáculos, muito menos camadas densas, densíssimas, não, né? Eu sou Swami Paramarthananda está dizendo, não, jamais se coloque no campo, no lado das exceções às regras, porque pode ser um truque do ego, né? Então, é melhor a gente aceitar as regras e depois, se a gente descobre que nós somos uma exceção à regra, a gente diz, Ishvara, Lord, thank you, mas sabendo que nós já fizemos esse trabalho, né, em nascimentos anteriores, né? Porque esta é uma ordem estruturada
com base a ação e seus resultados, esforços e seus resultados. É um sistema meritório, né? No qual nós colhemos aquilo que nós plantamos, né? Para nos ajudar a passar por essas 3 yogas e também descobrir a segurança, a paz e a felicidade interior, as escrituras nos guiam, e essas escrituras são chamadas os Vedas, né? Aí o Swami Paramarthananda vai explicar um pouquinho para a gente. Eu não quero me estender muito nessas passagens a respeito dos Vedas, mas eu acho relevante no sentido de que é a nossa tradição, é o contexto. O Vedanta existe dentro do contexto dos Vedas, né? E é bom que nós conhecemos um pouco de tudo isso, né? Então, ele diz que os Vedas, essas escrituras maravilhosas, têm como objetivo nos ajudar a explorar a nossa própria riqueza, inicialmente removendo as impurezas, que são os obstáculos à nossa exploração e reconhecimento do nosso Ananda inerentemente intrínseco à nossa natureza. O Veda significa uma fonte de conhecimento, ok? Veda é conhecimento puro, ele é conhecimento puro porque é conhecimento revelado por Ishvara, por Brahmana Ishvara, através dos rishis, ok? Os Vedas não foram originados por nenhum jiva, eles foram revelados para os jivas, ok? Então, estas escrituras maravilhosas foram reveladas a nós para que nós possamos, né, explorar a nossa riqueza própria, né? É uma fonte de conhecimento, foi revelada para os seres humanos, são revelações do próprio Lord Ishvara. Vedas chegaram até nós através de rishis. Rishis são receptores, e Ishvara é um centro de transmissão, né? Então, nós temos Ishvara que transmite, que revela, e os rishis, que eram indivíduos com mentes extremamente contemplativas e puras, que já estavam ali contemplando sobre essas questões mais essenciais da experiência humana, né? Quem sou eu? O que é esta mente? O que é esta existência? O que é esta consciência? O que é este mundo? O que é a realidade? Quem sou eu, né? Então, imagine que os indivíduos, assim chamados rishis, estivessem ali em profunda meditação e contemplação, buscando essas respostas. Aí Ishvara, né? Ishvara vê tudo aqui, finalmente agora eu tenho o ambiente propício para revelar esse manual de instrução que irá permitir aos Jivatmas reconhecerem a sua natureza em Paramatma e deixarem o samsara. Parece um joguinho às vezes um pouco perverso, né? Mas parece ser o propósito deste mundo, desta plataforma dualista, né? Experienciador e objeto de experiências, que amarra o indivíduo aos objetos, né? Amarra os indivíduos aos desejos, aos apegos, né? A propósito, aquelas 4 emoções negativas humanas descritas no Bhagavad Gita, é o kama, é o desejo, né? Aí depois do desejo vem o apego, né? Depois do apego vem a raiva, a irritação e outros sentimentos negativos, e vem também o problema da desilusão, ou ilusão, uma mente que está tão perturbada que não consegue nem mesmo mais discernir, né? Então, o desejo, que é um grande problema, aí o apego ao samsara, o apego aos objetos de desejo e aversão, né? Aí nós temos a situação dessas emoções negativas, né? De raiva, irritação e de depressão até mesmo, aí a mente do indivíduo está destruída, né? E eles chamam de uma condição de total delusion. Delusion é uma condição no qual o indivíduo não consegue nem mais compreender o que é Dharma e o que é Adharma, né? A mente foi destruída, segundo o Lord Krishna, né?
quando o indivíduo ele já faz uma confusão fundamental e ele vê o Dharma no Adharma e o Adharma no Dharma, que é uma coisa muito comum nos dias de hoje, né? Então, a mente da humanidade, a mente do indivíduo, ela foi totalmente, né, comprometida, digamos assim, a sua faculdade de discernimento. Mas voltando aqui, Vedas chegaram até nós através dos rishis. Os rishis são esses centros, né, de recepção, aqueles que ouviram. Rishi significa aqueles que ouviram, aqueles que viram a verdade, aqueles que ouviram mais literalmente, entendeu? Então, eles ouviram porque foi uma transmissão que ocorreu num estado de profunda contemplação, né? Esses Vedas, né, que o Swami Paramarthananda começa a descrever aqui, esses Vedas são chamados, são 4 partes, né? São 4 partes, onde é que está? Onde é que eu estou? Vedas chegaram até nós, né? Esses Vedas têm 4 porções, né? A primeira porção é a porção dos rituais mântricos, né? Isso é chamado de mantra bhagaha, né? Então, mantra, né, é a primeira parte. Eu vou pular essas partes mais com sânscrito ali. Então, a primeira porção dos Vedas são rituais mântricos, ok? A segunda porção dos Vedas é chamado de Brahmanaha Bhagata, que é oferendas ao Lorde, que é o Karma Yoga vedântico, ok? Então, o Karma Yoga, primeiro são os mantras, né, os rituais mântricos. O indivíduo entra no Karma Yoga, né, e ele começa a ver o Lorde em tudo, e ele começa a se adequar às leis do campo, ele começa a agir em harmonia e desenvolvendo uma atitude reverencial, né, de gratidão e de dedicação, né, das suas ações ao campo, né? Então, é a segunda parte dos Vedas, ok? A terceira parte é o Aranya Bhagaha, que é o Upasana Yoga. Essa parte dos Vedas, a terceira parte, é quase toda ela a respeito de meditações, né, práticas de meditação, né, que nos permite purificar, regular, disciplinar os pensamentos, né, a mente, as nossas tendências, né, os órgãos sensoriais, os órgãos da ação, os órgãos da fala, etc., etc. Então, a terceira parte é essa, né, do Upasana. Onde é que eu estou? Portanto, é chamado de Upasana Kanda. A Kanda também é um outro nome para porção, ok? Nós temos 4 porções dos Vedas que são chamados de Kandas, ok? Kandas. Então, nós temos o Upasana Kanda, nós temos o Mantra Kanda, depois nós temos o Karma Kanda, que é o mais conhecido por nós, e nós temos o Jnana Kanda. So, naturalmente, a parte final dos Vedas se refere a conhecimento, a Jnana, ok? Então, nós passamos a grande parte do nosso tempo, né, estudando e contemplando e assimilando os ensinamentos da última porção dos Vedas, que é chamado Jnana Kanda, ok? É a parte do conhecimento, né? Mas existem o Upasana Kanda, existe o Karma Kanda e existe os Mantra Kanda, ok? São porções. O Karma Yoga é Karma Kanda, o Jnana Yoga é Jnana Kanda, né? Karma Kanda dos Vedas ensina o Karma Yoga, né, principalmente para nós, né, e nos ajuda a remoção desses malas, dessas impurezas. O Upasana Yoga, né, ensina essa porção, o Upasana Kanda ensina o Upasana Yoga e nos ajuda a remover a tendência extrovertida, rajásica, inquieta, né, devagante da mente. E o Jnana Kanda nos ensina, nos ajuda a desenvolver, a remover o Ajnana, né, Nirvriti, né, as impurezas, a impureza chamada ignorância, que em sânscrito é Ajnana, né? Conhecimento é Jnana, Ajnana é ignorância,
Então, Jnana Yoga é muito simples, é somente sobre a remoção dessas ignorâncias, dessas conclusões, deduções inapropriadas ou equivocadas a respeito de tudo, né, que existe no âmbito da experiência humana. Então, naturalmente, o indivíduo ele precisa de passar por essas outras yogas para desenvolver uma certa condição mental, emocional, intelectual, para assimilar o Jnana Kanda, que é a porção final dos Vedas, ok? Ok, let me see como a gente pode passar rápido por isso. E quanto ao mantra Kanda, né, essa porção dos Vedas que lida com esses rituais mântricos, digamos assim, né? Esses rituais mântricos, eles não são nada mais do que orações, né? Orações dirigidas a várias divindades védicas, né? Nós sabemos que essas divindades, elas são como representantes do Lorde, porque o Lorde, o Criador, ele é um, né? É esta inteligência, conhecimento puro, através do qual o mundo é projetado, mantido e sustentado por suas leis. Mas aí, dentro do âmbito desse mundo, os jivas humanos, dependendo da qualidade dos seus desejos, eles se voltam ao Senhor pedindo que o Senhor facilite o sucesso na habitação de seus objetos de desejo. Aí os seres humanos vão criando essas divindades, mas fundamentalmente todas as preces, todas as orações passam por essas divindades, mas elas terminam sempre em Ishvara, porque existe somente um Criador com o poder de projetar, sustentar e destruir, como nós sabemos, Brahma, Vishnu e Shiva, né? Mas existe uma divindade de outras, né? Uma variedade de outras divindades, e esses mantras, eles se referem a essas preces. E aqui o Swami Paramarthananda, né, ele diz que, a menos que o indivíduo ele compreenda que existe o Criador, compreenda que existem divindades que podem ajudá-lo na remoção dos obstáculos, né, na obtenção, a respeito da obtenção dos meus objetos de desejos, na medida que ele vai se purificando, na medida que ele vai projetando seus objetos de desejos em harmonia com o Dharma, seus desejos são dhármicos, e eles são desejos moderados, válidos, adequados, e ele sabe que existem obstáculos sempre, né? Então ele vai se voltando, né, se dirigindo a essas divindades, pedindo ajuda na remoção dos potenciais problemas ou obstáculos, né? Então, esses mantras são orações, né, que os indivíduos dirigem a essas várias divindades, porque a menos que o indivíduo desenvolva este relacionamento com Ishvara, qualquer que seja a representação do Lorde, né, mesmo que seja uma simples divindade. Na Índia, as pessoas elas desenvolvem essas divindades pessoais. Assim, não, eu sou fã do Sarasvati, eu sou fã de Ganesha, eu sou fã de Shiva, etc. Então, o indivíduo, ele, a menos que, pelo menos, né, ele compreenda que existem essas divindades, né, que têm o poder, né, a Ishvara é aquele que tem o poder, mas o indivíduo projeta essas divindades pessoais e ele, pelo menos, ele integrou o elemento criador, o elemento Deus, na sua equação de vida, né? Então, aqui o Swami diz uma coisa muito bacana. Ele diz assim: mantra, né? Ou se trata de orações que são dirigidas a essas várias divindades. Por quê? Somente se oramos ao Senhor, nós seremos capazes de diagnosticar o problema fundamental humano. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que, a menos que o indivíduo compreenda o Criador, esta força, este poder, né,
esse Daivan, que é a somatória de todos os fatores, né, que corroboram para o nosso Prarabdha Karma, para o nosso destino, a menos que o indivíduo compreenda que existe essa inteligência suprema, ela jamais será capaz de crescer ao ponto de diagnosticar o problema fundamental humano, que nós vimos é o problema de buscar o tesouro aonde ele não está localizado. Então, requer muito punho espiritual até o indivíduo chegar ao ponto de efetivamente compreender esta problemática básica humana. E as preces, essas orações, esses rituais mântricos, eles servem este propósito de conduzir o indivíduo a um relacionamento sempre mais sofisticado, né, com o Criador, né, de tal modo que gradualmente ele entre no Karma Yoga, ele entra no Upasana Yoga, ele vai removendo essas impurezas até que gradualmente ele possa entrar no Jnana Yoga do Vedanta. Vocês compreendem o quadro? Está mais ou menos claro tudo isso? É importante ressaltar o valor de tudo isso, né? Somente uma vida de oração nos ajudará a diagnosticar o problema. Só então chegaremos a essas 3 yogas, né? Essas outras yogas. As orações são a pré-qualificação, né? A integração do elemento Deus em nossas vidas, é a pré-qualificação para que nós possamos entrar aonde? Entrar no Karma, Dharma, Upasana e, em seu devido tempo, em nosso devido tempo, no Jnana Yoga do Vedanta. Se a graça de Bhagavan não estiver presente, nunca nós conseguiremos diagnosticar esse problema fundamental. O que é a graça do Senhor? O Senhor, ele não tem gracinha com ninguém, ele não tem simpatia por ninguém, não tem preferência por ninguém, né? O Senhor é simplesmente um sistema autoluminoso, autoconsciente, autocontido, que simplesmente nos dá de volta os resultados dos nossos esforços, né? A gente planta e a gente colhe, né? Então, Ishvara está ali fazendo isso. E, quando nós integramos Ishvara, nós gradualmente começamos a desenvolver determinadas qualificações, qualidades, um determinado espírito do yogi, do Karma Yogi, aquele que age com o espírito, né? Com um determinado espírito, que converte as suas ações normais em práticas religiosas, porque a atitude se desenvolveu. Então, o indivíduo está se purificando através desse espírito do Karma Yoga. Então, o indivíduo diz assim que a graça de Ishvara retorna para você. Mas são os esforços do indivíduo, né, em compreender Ishvara, compreender suas leis, adequar as suas ações a essas leis dármicas, né, e gradualmente desenvolvendo esse espírito do Karma Yoga, esta devoção, esse sentimento mais elevado, então o indivíduo está sendo abençoado pelo Lorde, mas naturalmente o Lorde, entendeu? Ele não oferece a graça para ninguém. Tudo ocorre segundo essas leis, entendeu? A gente colhe o que a gente planta. Porque a gente não tem controle absoluto da tempística de tudo isso. Né? Existem pessoas que dizem, não, eu comecei mês passado, estou fazendo karma, entrei no Upasana e eu estou já tocando um pouco do Jnana Yoga e eu não vi ainda nenhuma frutificação diferente em minha vida. Né? Não, o indivíduo não tem controle sobre os resultados desse esforço espiritual, porque esta equação kármica, ela pertence a Ishvara e ela é extremamente complexa, né? Mas a gente, todo e qualquer esforço que nós colocamos, né, esforços espirituais, eles frutificam. É somente uma questão de tempo, de linha temporal. Quando ninguém sabe, mas eles sempre frutificam, tá? Porque nós estamos buscando, como buscadores
espirituais não estão buscando o ganho de uma casa nova, de um trabalho novo, um relacionamento novo. Nós estamos buscando o quê? Purificação, 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 que irá me preparar para a compreensão e assimilação da localização do meu tesouro, né? Que é a minha natureza intrínseca, né? Se a graça de Bhagavan não estiver lá, a gente permanecerá olhando para fora, a gente jamais começará a suspeitar, nossa, eu estou procurando já, né? Já 20, 30, 50 anos, né? Estou procurando essa felicidade através, né, de algum objeto, né? E somente agora eu estou começando a imaginar que, de repente, eu estou buscando no lugar errado. Ele está dizendo aqui, se você não integrar essas Deus e essas sadhanas, essas práticas espirituais, você nunca vai suspeitar que você estava buscando fora aquilo que é localizado dentro, entre aspas, né? Dentro significa dizer na minha natureza intrínseca, mas eu preciso de compreender, e eu só compreendo isso na medida que eu desenvolvo determinadas qualificações, né, que gradualmente irão recolher a minha energia, que antes eram extrovertidas em direção ao mundo, e elas vão se tornando mais contemplativas e mais sintonizadas com essas escrituras finais vedânticas, né? Caso contrário, nós seremos pessoas materialistas, eternamente em busca do PF, da SPF, né? Segurança, Paz e Felicidade. Seremos pessoas materialistas, eternamente em busca desta realização, desta resolução no mundo dos objetos. Nós nos tornaremos pessoas materialistas, nós passaremos vidas após vidas vivendo no caminho materialista, o mundo inteiro se tornou tão materialista. No outro dia eu estava estudando um pouco Gita, e este Gita que eu estou preparando, né, para ver se nós conseguimos, eu vou precisar de ajuda, tinha uma passagem, ele é recente, o Swami Paramarthananda, ele fez essas exposições alguns poucos anos atrás, por isso que eu me interessei, ela é mais fresquinha, né? Então, ele, num determinado momento, ele falando sobre a decadência, né? A situação do Kali Yuga, o modo qual esses valores humanos, né? Eles despencaram, né? O modo qual, né? O Adharma, né? Tomou conta da humanidade, né? O materialismo, né? Numa determinada passagem, ele fala alguma coisa e diz assim, se a humanidade for destinada a sobreviver a esta decadência, né? Que a gente não sabe onde vai parar tudo isso, né? Agora existe essa tendência materialística, este desafio, né, dos donos do mundo, dos grandes, né, imperialistas no pico da pirâmide, que querem desafiar Ishvara, né, através da inteligência artificial, o transhumanismo, né, destruir as culturas, né, as culturas anteriores, as culturas baseadas em Deus, religião, família e sociedade, né? Então, a gente não sabe onde é que vai parar tudo isso, né? Mas se nós não tivermos, pelo menos com nós mesmos, esse trabalho sempre firme, né, compreendendo, né, desenvolvendo, verificando, realizando que essa riqueza existe somente dentro de nós, independentemente da decadência do mundo no qual nós vivemos, a gente vai ser arrastado neste caminho materialista e a gente vai ser destruído junto com o resto da humanidade, correndo, e sempre, né, com mais tendências de violação ao Dharma, né, porque aquela quarta natureza do samsara, no qual a mente do indivíduo é destruída e o indivíduo entra no estado de ilusão, no qual ele não consegue discernir mais o que é Dharma, o que é Adharma, né? Então, a felicidade através desse caminho materialista, você nunca pode fazer
um tratamento, a menos que você seja bem diagnosticado. O problema do ser humano é um só, e ele precisa desta interação com o Lorde, com Deus, para conseguir gradualmente diagnosticar o problema. Qual é o problema que eu disse? A busca extraviada, que é uma expressão diferente. A busca mal colocada, o Swami P aqui, nesta parte da tradução, apareceu como extraviada, ou seja, eu vou na loja de tecidos procurando um sapato. Aí já não é tão distante, mas eu vou numa loja de sapatos, né, procurando, né, eu ia dizer, comprar um carro, por exemplo, né, como aquele Brahman que foi ao tanque, né, que ia lá a cada 12 anos, enquanto que ele tinha perdido num tanque que era muito cheio de pessoas. Ele jamais encontrou o seu anel. Ele precisa buscar no tanque certo. Então, ele foi para um outro tanque, né? E uma pessoa se aproximou dele e perguntou para ele: o que você está procurando? Aí este Brahman disse assim: eu perdi muitos anos atrás o meu anel, né? Neste tanque. Para aqueles que não conhecem, na Índia, cada cidade, cada vilarejo tem esses tanques para acumular as águas das chuvas, porque quando chega a seca, tudo ajuda para irrigar os campos, dar água para os animais, etc., né? Ele falou: eu estou buscando há muitos anos, mas eu perdi naquele outro, né? Esta busca precisa ser redirecionada, né? Ela requer uma orientação do Lorde. Portanto, o mantra, a sessão, o setor não, como é que chama aquela palavra ali? A porção, né? A porção mântrica dos Vedas é fundamental, de modo que o indivíduo gradualmente possa chegar na compreensão do problema fundamental humano, que é a busca extraviada, a busca mal localizada. Eu estou buscando meu Ananta, a minha segurança, a minha paz, a minha felicidade, naquilo, no mundo dos objetos, onde intrinsecamente ela não é contida, né? Então ele disse: não, mas eu perdi no outro tanque. Aí as outras pessoas disseram: você é um tolo, por que você está procurando há tantos anos e eu aqui te ajudando, né? E ele disse: porque aqui tem menos pessoas e talvez seja mais fácil encontrar. Então você busca eternamente este Ananta, esta resolução no mundo dos objetos. Quando nós ouvimos essa história deste Brahman, a gente dá risada, dizendo assim: nossa, mas que coisa absurda. Aqui o Swami P, ele puxa a nossa orelha e ele diz assim: mas, né, a busca, mas ao longo de nossas vidas, nós sempre fizemos a mesma coisa, né? Ao longo de nossas vidas, nós sempre fizemos a mesma coisa. Não pense que é uma situação absurdamente estúpida, porque, né, é o que nós sempre fizemos. Portanto, esta busca precisa ser redirecionada, requer muitas práticas, né? Muitos, como se diz, blessings, bênçãos de Bhagavan, do Lorde. E um mantra, né? Essa porção mântrica dos Vedas, né, irá começar a mudar a direção das nossas vidas, porque agora, finalmente, eu estava indo nesta direção materialista, que é a destruição certa, e eu integrei o Lorde, Deus, e aí minha direção de vida, né, começa a se modificar, minha linha de tempo vai shifting, e eu começo a me mover em direção ao Karma Yoga, e ao Upasana Yoga, e ao Jnana Yoga, né? Esses Vedas são muito volumosos, extremamente volumosos, né? Eles têm 4 filiais: o Rig Vedas, Ayurveda, Samaveda e Atharvana Veda, né? Ele é muito grande, muito vasto, as pessoas não conseguem, ele é praticamente inacessível para um indivíduo
principalmente nos dias de hoje, né? Porque nós vivemos uma qualidade de vida, né? Que nos pressiona, né? A ação, trabalho, corre, né? Nossas mentes são, né, muito sacrificadas, nosso estilo de vida não é propício para isso que nós estamos tentando fazer aqui no Vedanta Brasil, mas a gente tem que aceitar este Kali Yuga e fazer o nosso melhor, naturalmente, né? Para muitos, os Vedas são inacessíveis. Portanto, por grande compaixão, o Lord Ishwara nos deu uma versão condensada dos Vedas. Então, a beleza do Gita, a beleza do Bhagavad Gita, porque é uma versão condensada em somente 700 versos de todos os 4 Vedas. A essência dos ensinamentos são contidos ali, com exceção da primeira porção, que é mais ritualística e mântrica, né? Com exceção daquela primeira parte, você tem o Karma Yoga, o Upasana Yoga e Yani Yoga. Nós temos os 3 Vedas, né, condensados como o Gita. Por isso que o Gita é parte integrante do Vedanta, né? Porque é uma escritura não somente, né, a respeito de Karma e Dharma, é uma escritura não somente relativa a Karma Kanda, né? Essa porção que envolve a ação e seus resultados, mas é também direcionada para a porção final dos Vedas, que é o Jnana Kanda. Não? É uma escritura, né, sobre Karma, Dharma e Moksha, né? Karma Kanda e Jnana Kanda. É completa, deixando de fora somente o aspecto ritualístico, né, mântrico, de pujas e orações, que são pré-condições para o Karma, Dharma, o Upasana Yoga. O Gita é uma obra relativamente pequena, composta por 700 versos. É muito pequena em comparação aos Vedas, né? Ocorre no então o Gita, né, o Bhagavad Gita ocorre dentro do âmbito do Mahabharata, né? Mahabharata é uma guerra, né? É um conflito que existe, é uma condição social de conflito que é facilmente compreensível. A gente vê a natureza humana, ela quando ela é dominada por uma densa nuvem de ignorância, ela quer o que quer, quando quer, como quer, e se ela não obtém o que ela quer, ela declara guerra dentro de casa, declara guerra entre os vizinhos, declara guerra na nossa cidade, ele declara guerra no mundo e, no final das contas, declara guerra contra Deus. Tá? Então, esta é a condição desta nuvem de ignorância espiritual. Né? Então, essa ignorância espiritual, ela sempre conduziu o ser humano à guerra. Essa guerra existe dentro de cada um de nós, entendeu? É essa tendência, né, nossa de querer manipular, né, e de proteger as nossas agendas sempre para satisfazer os nossos desejos e interesses pessoais. E quanto mais este meio ambiente, o mundo, nosso planeta vai se tornando adármico, mais potencial de guerra existe, né? Até mesmo uma guerra que possa exterminar a nossa civilização não é de tudo exclusa, né? Excluído. Ok, vamos ver. Este Mahabharata é uma guerra que o Gita aparece, né, como na forma de um diálogo entre Lord Krishna e Arjuna, e isso nós veremos no Bhagavad Gita. Você aprenderá o Veda inteiro, e, portanto, todos os nossos professores tradicionais indicam que você pode abandonar todos os Vedas, não estudem os Vedas, porque nos dias de hoje não dá tempo. Você pode até abandonar os Upanishads originais, mas
estude, contemple e assimile os ensinamentos do Gita, ok? Porque o Gita contém a essência de todos os Vedas, inclusive o Vedanta, o fim dos Vedas, né? Shankaracharya, né, diz que se você não estudar nenhuma escritura, estude pelo menos o Bhagavad Gita, será útil para obter uma direção nova na sua vida. E esse Bhagavad Gita, escritura, este Vedasara, que vamos estudar nos próximos meses e talvez nos próximos anos, se vocês permanecerem interessados comigo, né? O Gita possui diversos expositores, escritores, tradutores e comentaristas, né? E aparecem em diversos idiomas. Esses escritores, tradutores e comentaristas ou expositores, muitas vezes eles vêm de escolas, né, de traduções diferentes. Portanto, nós temos tantas versões, interpretações diferentes a respeito do Bhagavad Gita, né? Então, do ponto de vista do devoto, ele vai interpretar o Gita de um determinado modo e enfatizar o aspecto bhakta devocional, né? E ele vai interpretar os ensinamentos do Jnana Yoga de um modo um pouco desturpado, ok? Então, nós, do Vedanta, nós utilizamos essas versões do Gita originadas do Shankaracharya, que é o nosso professor do meio, né? Quando a gente faz a nossa invocação da tradição, a gente chama Ishvara no início, Shankaracharya no meio, e os nossos Mahatmas de hoje no fim. Esta é a nossa Sampradaya, e nós agradecemos por todos aqueles que trabalharam para manter vivo esses ensinamentos, né? Então, o Shankaracharya é o nosso professor, ele originou o que nós chamamos da nossa Sampradaya, né? Os nossos professores mais recentes, né? Que são o Swami Chimayananda, o Dayananda, né? Os tradicionais, né? E o Paramarthananda, né? Então, esses são os professores mais recentes. Eles estudaram Gita, como eles conhecem a língua sânscrita, eles estudaram as exposições originais do Shankaracharya, né? Então, é uma fonte de conhecimento reliable, né? Confiável, porque eles estudaram na língua original, sem que ela fosse traduzida, as exposições originais de Shankaracharya, que viveu há 700 anos e alguma coisa atrás. Só o próprio Shankaracharya escreveu um comentário muito bonito, e um outro acharya conhecido, acharya significa professor, chama Madhusadana Sarasvati, escreveu um comentário, e antes de escrever o comentário, ele escreve alguns versículos de oração, conhecido como o Gita Dhyana Slokas, né? As escrituras, os versos do Gita Dhyana, composto por 9 versos, né? Então, esses são versos bonitos, eles quase nunca são abordados, né? Mas eu decidi incluir isso como o início do Gita, porque tudo aquilo que nós fazemos, né, com o objetivo de remover esses níveis de obstáculos, né, esses níveis de obstruções a respeito, né, da compreensão, né, e do sucesso da nossa busca, que inicialmente ela foi colocada equivocadamente fora no mundo, né? Então, nós precisamos de invocar sempre o quê? Deus, né? A primeira parte dos Vedas, ela é baseada nessas orações, e o início das nossas classes também são orações invocando a tradição, né? De modo que os obstáculos entre os nossos esforços e os resultados que nós queremos obter possam ser removidos o tanto quanto possível. Existem obstáculos, e nós dizemos Shanti, Shanti, Shanti. Existem obstáculos que são obstáculos inerentes à minha
a minha limitação, a minha capacidade e incapacidade de compreender, assimilar e reter. Então, eu digo um shanti, que é uma oração, dizendo assim que os obstáculos inerentes à minha incapacidade, capacidade, entendeu? Possam ser removidos através dessa graça, de tal modo que a minha mente possa desenvolver mais sattva, de tal modo que eu possa internalizar mais eficientemente esses conhecimentos. É o primeiro shanti, né? Aí depois a gente diz um outro shanti, que é uma forma de oração pedindo um outro nível de obstáculos, que são os obstáculos que eu sei que existe, mas que eu não tenho nenhum controle sobre eles. Eu tenho um controle relativo ali a respeito das minhas limitações pessoais, no assimilar e internalizar, mas ainda assim eu peço ajuda ao Lorde, né, que facilite de tal modo que minha mente se torne mais adequada a esta assimilação. Num segundo nível, eu peço ao Lorde que ele remova os obstáculos que eu não tenho nenhum controle, né? Por exemplo, vocês estão presentes aqui, né? Mas se, por exemplo, hoje tivesse uma telefonada, chegasse ao Marcelo, dizendo: Marcelo, tem um problema com sua mãe, né? E você, hoje, às 10, precisa estar no hospital, né? Então, este é um obstáculo. Ele teria impedido o Marcelo de estar aqui entre nós hoje. Então, estes são obstáculos que nós sabemos que existem e nós não temos nenhum controle sobre eles. É o que é a soma de todos os fatores, por isso que nós nos voltamos a Ishvara, para que ele possa nos facilitar com a remoção desses obstáculos, né? Que são impedimentos à minha busca, né? A busca espiritual, né? E o terceiro shanti é uma remoção de todos aqueles obstáculos que eu não tenho nenhum controle, mas não somente eu nem sei se eles existem, eu não sou nem mesmo ciente da existência deles, né? Então, qualquer coisa pode existir, pode estar ocorrendo a nível cósmico, entendeu? Um fenômeno, um cataclisma, alguma coisa pode ocorrer e toda a vida no planeta, ela é simplesmente cancelada, né? Então, existem diversos fatores que nós nem conhecemos, existem fatores que nós conhecemos, mas não temos nenhum controle, e existem fatores que nós conhecemos e nós temos algum controle, mas ainda assim nós invocamos o Lorde, invocamos a tradição, para que possa facilitar a minha condição mental, intelectual, e a assimilação, e a devida assimilação e internalização desses conhecimentos, né? Então, onde é que estão os mantras aqui, né? São orações, oferendas, né? Primeiro, o verso é oferenda a Mahabharata, porque dentro do âmbito do Mahabharata, que é um ensinamento muito importante, né, que o Gita foi escrito, né? Faz parte do Mahabharata. Então, ele oferece a Bhagwan, né, essas orações. E assim, essas orações vão ser oferecidas, entendeu? A diversas divindades, né, inclusive Krishna, inclusive ao Gita, né, ao Vyasa, né, ao Lorde Krishna. São versos, né, de invocação e oração e agradecimento a essas entidades que fizeram o Bhagavad Gita possível e mantiveram também, né, a tradição, esses ensinamentos vivos até os dias de hoje, apesar, né, do Kali Yuga que nós estamos vivendo, né? Assim obtemos o Namaskara do Gita, Namaskara do Vyasa, Namaskara do Krishna, Namaskara em 9 versos, e na próxima aula nós entraremos nesses versos, eles são deliciosos, a gente não vai elaborar muito, eu não traduzi os comentários extensos, né, extensos do Swami Pi, mas a gente vai dar uma passada e depois disso a gente entra numa outra introdução do Gita que eu achei relevante para a gente contextualizar, né, melhor o início dos ensinamentos, do estudo dos ensinamentos do Bhagavad Gita, ok? Então, nós nos encontramos amanhã novamente, no mesmo horário, Ishvara permitindo, Shanti, 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 né?
Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Obrigado, Lorde. Obrigado a todos vocês, meus queridos do Vedanta Brasil. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado. Bom, meu recado é esse. Eu agradeço imensamente e não tenho palavras para dizer o que é o Vedanta na minha vida. Só dizer gratidão. Gratidão Ishvara, gratidão professor, gratidão a Sampradaya, gratidão. Obrigada.